A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Alternativas para a Educação, com Breno Deolindo e André Siqueira. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Está no ar Universidade 93,7. Aqui é o Breno Deolindo. E eu sou o André Siqueira. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Você ouve agora a segunda parte do debate Alternativas para a Educação. A primeira parte você ouviu na semana passada e está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. O programa de hoje é um debate sobre alternativas para o ensino. Nossos repórteres conversaram com educadores e responsáveis sobre novas práticas pedagógicas. Também iremos ouvir o que as pessoas pensam sobre a educação atual. O que falta? O que pode melhorar? Essas serão algumas das perguntas que tentaremos responder neste programa. Agora, apresentaremos as nossas convidadas. Manolita Correia Lima, que é professora e coordenadora do Núcleo de Inovação Pedagógica da SPM e tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Paris, mestrado em Sociologia dos Espaços Construídos pela Universidade de Paris e doutorado em Educação pela USP. Atualmente é professora de mestrado e doutorado em Gestão Internacional da SPM. Fátima Morisawa, que é vice-diretora da Escola de Aplicação da FEUSP, reconhecida por suas experiências e propostas pedagógicas diferenciadas e mantém ainda hoje seu caráter de importante centro de pesquisas na área educacional e de espaço privilegiado para estágio de futuros educadores. Ana Elisa Siqueira, que é educadora e diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima, possui licenciatura completa e é uma das coordenadoras do projeto pedagógico inovador da escola que chama tanta atenção da cidade. Bom dia, Manolita, Ana Elisa e Fátima. Bom dia. Bom dia. Manolita, como você vê a eficácia do método tradicional de ensino? É o que hoje a gente questiona, porque acho que até a formulação da tua questão já é reveladora. Você está falando de ensino, e hoje a gente não consegue mais pensar o ensino dissociado da aprendizagem. Acho que todo o esforço que hoje as instituições educacionais e os professores, de um modo geral, mobilizam é criar ambientes que favoreçam a aprendizagem. Então, tudo que a gente pensa, a formulação do projeto, o desenvolvimento pedagógico dos professores, a discussão da avaliação da aprendizagem, os distúrbios que hoje a gente reconhece em grande parte dos estudantes, visto a sociedade cada vez mais complexa como a contemporânea. Então, toda a nossa energia está muito voltada para criar ambientes de aprendizagem. E é por isso que, de um modo geral, eu não reajo bem ao termo de métodos alternativos. Eu acho que não existe método alternativo. Eu acho que existe um grande esforço pluralizado de encontrarmos soluções para que o estudante se mobilize. Não é só o interesse, é a mobilização mesmo. É o desejar aprender, é ver significado no que está fazendo, de alguma forma aquilo ter um sentido de vida e não de um curso que quando acabar a minha vida começa. Então, nesse sentido, eu não vejo valor na ideia do alternativo, porque hoje quando a gente olha para o mundo e a gente tem uma série de livros, de vídeos, de filmes que tratam de escolas exemplares, inspiradoras, que a gente não quer copiar, mas que a gente quer aprender alguns elementos com elas. E mesmo quando essas inspirações venham da educação fundamental e média, na educação superior é uma grande inspiração saber o que está sendo feito ali e o que é que a gente pode recuperar. Talvez uma das palavras que mais me inspiram e que foi aqui mencionada pela professora Ana Elisa são vínculos. Eu acho que a ideia de vínculo é fundamental para que a gente possa constituir uma comunidade educacional, que ali a gente está estabelecendo o encontro entre aqueles que ensinam e que aprendem de uma forma absolutamente orgânica, né? Que haja um pacto em torno de criar uma sociedade voltada para uma educação que tenha significado, que tenha contribuição para estudantes que vão viver um mundo cada vez mais complexo, exigente, contraditório e que, acima de tudo, eu acho que o aprender aqui é alguma coisa muito mais complexa, porque não é só aprender conteúdo, é aprender a ser gente, é ter um projeto de vida, é ter estrutura de aguentar as contradições, que não são pequenas. Ana Elisa? Eu acho que a Manuelita falou muito bem, eu acho que é isso mesmo, eu acho que assim, um projeto de escola ele tem que ter sentido, ele tem que construir um sentido junto com as pessoas que fazem parte, né? Ele não pode ser pronto, né? Então, eu acho que esse percurso das pessoas dentro de um projeto faz toda a diferença, né? A construção de um projeto que seja de cada um.
Esse percurso pessoal dentro do coletivo é fundamental para que a escola tenha sentido para todos nós. Fátima? Que bom, que felicidade, porque é isso mesmo. É um processo de construção constante. Esses elementos, né, que hoje se tornam cada vez mais vivos, né, que é o vínculo, a construção de identidade, né, a relação, o sentido, o significado, a forma como as interações acontecem, as oportunidades que todos têm de tratar do cotidiano, seja o cotidiano da sala de aula, seja onde for a sala de aula, seja na horta, seja num espaço, né, delimitado, seja qual for o espaço de aprendizagem que seja colocado, que seja dada a oportunidade de todos se colocarem. E todos se colocarem naquilo que entendem que está acontecendo. Por exemplo, uma coisa que é comum na escola é as assembleias. As assembleias de classe, elas são fundamentais. E as assembleias acontecem desde o primeiro ano do ensino fundamental, que são crianças de 6 anos e meio. Tratar das questões do dia a dia, das aprendizagens e das interações, elas são fundamentais. Então, essa é uma forma de construção de vínculo. O vínculo ele está ali estabelecido quando eu me sinto pertencendo ao lugar. É um desafio imenso, mas que leva aonde? Leva ao aprender, leva a se implicar, leva a ter interesse, né? Leva a ter autonomia e assim por diante. Né? São processos que vão disparando cada vez mais níveis mais complexos de organização, de compreensão e de articulação de pensamento. Então, acho que é nessa direção. Tem fim? Não. Eu gostaria de perguntar se existe alguma forma da gente conciliar o método tradicional com essa educação à distância. Pode começar, Manolita. Eu não sou absolutamente contrária ao ensino à distância. Não à educação à distância, ao ensino à distância. Eu acho que um país como o nosso, que a gente tem 16% de jovens na educação superior, o ensino à distância tem o seu espaço, tem o seu lugar. Agora, talvez a gente ainda não tenha aprendido a trabalhar com ensino à distância, porque os vícios e os ranços do ensino tradicional estão sendo levados para o ensino à distância e isso não tem funcionado. Talvez o principal indicador do que eu estou afirmando seja a evasão no ensino à distância. Agora, uma coisa que a gente está caminhando, e eu digo, não é só no Brasil, mas é uma tendência mundial, é para um ensino híbrido. Ou seja, aí a gente consegue, de fato, contemplar 2 momentos importantes, ou seja, o momento instrucional à distância e o momento vivencial com os professores e os colegas. Eu acho que a gente está caminhando para isso, principalmente numa sociedade em que o tempo é um fator crítico. E aqui eu estou falando particularmente da educação de adultos. Além do mais, a gente está numa sociedade onde a educação é permanente. Eu vim agora com um colega no Uber, um profissional de destaque que perdeu o emprego e que encontrou no Uber uma possibilidade de sobrevivência e que ele está estudando como ele nunca estudou antes, porque ele disse, eu estou me preparando para fazer diferentes atividades. Eu acho que a gente vai viver numa sociedade onde a gente trabalha por projeto e, portanto, a gente tem que aprender o tempo todo. Quanto mais autonomia a gente desenvolver para aprender, mais a gente consegue se reconstituir, se refazer como profissional ao longo da nossa vida, até porque a geração de vocês vai viver 30 anos a mais. Então, imagine a importância da educação e a importância do autodesenvolvimento, que o ensino à distância favorece bastante. Elisa? Eu acho que, só para complementar um pouquinho, se a gente pensar na escola de ensino fundamental, eu acho que não dá para ser à distância, mas a universidade eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que depende da idade, né? Então, quando a gente fala que é importante as crianças terem convivência, é uma coisa. Agora, quando você está falando de ensino médio, já pode ter alguma coisa à distância e eu acho que o ensino híbrido pode ser uma grande possibilidade. Por exemplo, eu vi uma experiência da Bahia muito interessante, né? Que é da onde não tem escola, como é que chega essa escola virtual, vamos dizer assim. Isso pode ser alguma coisa bem possível. Eu acho que é isso. Eu acho que para ensino fundamental, onde a gente fala dos fundamentos da cidadania, tudo bem. Eu acho que tem que ser presencial e as crianças convivendo com todas as questões que estão postas ali. Mas depois eu acho que pode ser. Fátima?
Eu diria, eu também, né? Eu acho que, Manuelita, eu acho que você pegou o ponto fundamental. Educação é uma coisa, a instrução é outra. Então eu entendo, sim, pensando em toda a complexidade que sabemos que há de vir e já está. É preciso ter outras alternativas. Porém, o momento formativo é o momento do encontro. Eu acho que esse aspecto não há nada que coloque no lugar. A instrução, sim, pode acontecer de qualquer forma. Mas o momento da reflexão, da compreensão, da troca, da vivência, não, isso precisa sempre ser na interação com o outro. E concordo também, assim, eu não consigo pensar um ensino fundamental dessa maneira, entendeu? Nessa concepção de que a aprendizagem se dá com o outro na interação, é muito difícil entender crianças. Mesmo Fundamental 2, que as crianças já são maiores, já são adolescentes, eu entendo que é muito complicado pensar nisso. Agora, talvez uma questão que a gente pudesse lançar é o quanto a escola, de fato, acolhe. Quanto a escola, de fato, é um ambiente que favorece esse amadurecimento, porque aqui a gente está falando de escolas. Eu acompanho muito o que é produzido no ambiente educacional e eu posso dizer, nunca estudei tanto ensino fundamental e médio, porque eu acho que aqui é onde a gente tem a inspiração dos verdadeiros professores, dos verdadeiros mestres. E a minha formação, como vocês viram, é uma formação que veio por circunstâncias da vida muito na França. E a escola francesa é uma escola que tem uma historiografia muito bem montada e também uma série de filmes. Da década de 90 para cá, a gente tem o fenômeno da mobilidade, das imigrações. Então, a França hoje é um país multicultural, né, de diversas faces. E a educação hoje, imagine, uma educação tão aristocrática como foi até então, da década de 90 para cá, ela se lança com os desafios de uma sociedade multicultural, tanto quanto o Brasil. Imagine o quanto eles estão tentando aprender com essa nova França. Então, quando a gente vê um filme como Os Muros da Escola, né, ali a gente está vendo uma escola difícil, complexa, onde os professores têm muita dificuldade de trabalhar com a diversidade. Mas no Brasil a gente também tem essa escola. Então, eu acho que a educação hoje é uma agenda que a gente precisa discutir muito mais. E eu acho que o grande investimento está no professor, né? É o professor que faz, de fato, a revolução da educação. E acho que as escolas fundamentais têm excelentes professores, mas tem professores que ainda não podem ser reconhecidos como mestres, né? Eu acho que é um país que trata os professores com muito pouco respeito e com muito pouco reconhecimento. Então, quando eu vejo aqui o que é que o Chile está fazendo com a educação, quer dizer, os melhores estudantes do ensino médio são aqueles que são selecionados para ir ter uma formação de professores de fato. Aqui eu diria que talvez sejam os estudantes mais frágeis. Eu, quando visito alguns programas de pós-graduação em educação, é isso que eu ouço. São os jovens, que, principalmente as meninas, né, que já são mães e que já têm uma vida um pouco complicada, que vêm justamente ter uma formação de professores. E aí, por que elas estão lá? Porque eu consigo conciliar a atividade da docência com a atividade familiar. Então, eu acho que a educação no Brasil merece mais atenção, né? Merece mais cuidado, merece mais respeito. Eu acho que a gente ainda não entendeu, como país, que a educação ela é um pouco o berço de tudo, de você viver melhor, de você viver com mais respeito, de você trabalhar com mais produtividade, de você educar seus filhos de uma forma mais satisfatória, de você ter menos delinquência, né? De você ter mais segurança. Então, para mim, a educação é um pouco a ideia do Bauman, quando ele usa a metáfora do líquido, né? É aquilo que, de alguma forma, não tem forma, mas forma. Obrigado, Manuelita. O repórter Rafael Castino conversou com a professora Helena Andrade Mendonça sobre o uso de tecnologia no ensino. No dia 31 de julho, o parlamento francês aprovou a lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas. Desde 2010, o país já conta com um decreto que
que impossibilita alunos de usarem seus aparelhos dentro da sala de aula. No entanto, a nova medida é um novo passo na política contra as distrações em classe. Em contrapartida, cada vez mais outras instituições de ensino particular, tanto na França quanto no Brasil, começam a trocar o caderno e a apostila dos alunos por tablets equipados de aplicativos educativos, com promessas de revolucionar os métodos de aprendizagem. Mas afinal, o uso da tecnologia é algo positivo ou negativo dentro do ramo da educação? Para descobrir, consultamos a professora Helena Andrade Mendonça, mestre em Linguagem, Educação e Sociedade pela FEFELESH USP, com ampla experiência em tecnologias educacionais nas escolas do ensino fundamental e médio da região paulistana. Professora, a tecnologia é em maior parte benéfica ou maléfica à aprendizagem e aos estudos? Eu acho que mais do que pensar se ela é boa ou ruim, acho que a gente tem que pensar no como ela é usada na escola. Porque sim, ela pode simplesmente repercutir e ser usada de uma forma que as atividades continuam exatamente as mesmas de quando não se tinha tecnologia digital. Ao mesmo tempo, elas podem trazer muitos benefícios e, sem dúvida, dependendo do uso também, a gente leva em consideração as práticas sociais atuais. Se a gente deixar as tecnologias digitais de fora, não faz sentido a gente pensar hoje, por exemplo, na escola, numa situação de comunicação que só leva em consideração o envio de uma carta pelo correio, por exemplo. A gente sabe que a comunicação foi absolutamente transformada por conta dos meios digitais. Então, essas novas práticas, elas têm que ser tematizadas na escola, né? Acho que a escola é o melhor lugar para se fazer isso. De que forma podemos inserir o conhecimento infanto-juvenil em tecnologias atuais dentro das escolas em prol do ensino? Bom, uma escola que considere o aluno fundamental no processo de construção do seu próprio conhecimento, né? Um aluno ativo, um aluno agente, um aluno autônomo, e que trabalha nesse sentido, trabalha visando a construção da autonomia desse aluno, sem dúvida tem que levar em consideração os conhecimentos desse aluno e partir desses conhecimentos para construir outros. E a gente sabe que os alunos, como eles nasceram já com muitas dessas tecnologias, eles têm uma facilidade bastante grande de uso, muitas vezes, mas isso não quer dizer necessariamente que eles sabem como usar. Então, se a gente for pensar no exemplo de uma busca na internet, por exemplo, você digitar alguma coisa no Google, quer dizer que você sabe buscar? Então, quantas coisas estão envolvidas aí? Quantos conhecimentos que têm que ser mobilizados quando se faz uma busca na internet? Então, desde questões técnicas de uso da ferramenta, até questões de validação de informação, avaliação da confiabilidade, que tipo de palavra-chave eu vou usar para o tipo de pesquisa que eu quero, o que eu acesso, como funciona o buscador, quais são os primeiros resultados. Enfim, tem uma série de questões envolvidas numa busca na internet que os alunos não sabem. Então, os alunos precisam experienciar essas situações na escola para justamente desenvolver mecanismos, aprender a olhar de uma forma crítica a internet, saber fazer uma busca, saber avaliar, saber entender a que mecanismos a gente está sujeito quando a gente faz uma busca na internet. Muito obrigado pela participação, professora Helena. Quem falou foi Rafael Castino, para a Rádio USP. Para finalizar, gostaria de deixar o microfone aberto para que a senhora fizesse uma pergunta aos nossos convidados do debate. Muito do que a gente vê hoje, né, dessas
dessas propostas, por exemplo, desse proposta maker que está muito em voga, né, na escola, as próprias metodologias ativas, né, que estão muito na mídia ultimamente, muito delas já estavam lá em pensadores antigos, né, pensadores da educação que a gente conhece. Então a gente tem o próprio Paulo Freire, Freinet. Então a gente sabe que muitas dessas ideias já foram discutidas por autores consagrados, vamos dizer assim, né? Então, queria que eles discutissem sobre isso também. O que é uma roupagem nova a essas ideias, que são ideias antigas, o que é realmente novo e o que daí é moda, né? Enfim. Então, queria um pouco ouvir os comentários deles sobre essa questão do novo. Obrigada. Fátima, pode começar? Bom, tecnologias na escola é inevitável, né, gente? É importante e é impossível não tê-las, né? Agora, eu entendo, concordo, né, que toda a utilização, né, do aparato tecnológico precisa, sim, de orientação. Precisa de orientação não só de como fazer as pesquisas, como também ela precisa... É preciso fazer sentido no trabalho pedagógico, né, no trabalho com os alunos. Então, se o professor tem a liberdade, né, e também a ciência, né, de lidar e de introduzir, né, elementos tecnológicos no trabalho pedagógico, ótimo. Nós temos na escola, por exemplo, né, a feitura de flipbook. São os livrinhos, e esses livros, eles são uma tecnologia, uma ferramenta, né, utilizada pela professora de arte. Ao mesmo tempo, se elaboram trabalhos com teatro de sombras, e os alunos filmam esses trabalhos. Bom, eu tenho aqui um exemplo da tecnologia sendo utilizada como um elemento para a finalização de um trabalho. Esse é um aspecto. Para chegar nisso, foi preciso utilizar a tecnologia para as pesquisas. Então, sim, é um elemento que que faz parte dos procedimentos, deve ser um elemento que faça parte dos procedimentos didáticos, com as ressalvas que já foi bem colocado pela pessoa da entrevista. Analisa? Então, eu fiquei pensando quando ela fala assim, o que é novo em tudo isso, né, da questão da tecnologia. Eu penso que uma novidade é a gente discutir ética de uma perspectiva muito focada no mundo de hoje, né? Então, eu acho que ela cria essa oportunidade dentro da escola para a gente pensar na nossa ética. Então, assim, a gente usa uma questão, um instrumento que nos ajuda a refletir coisas muito antigas. Quando ela diz que Paulo Freire já pensava, enfim, tantas coisas que a gente já tinha na escola e que podem ser discutidas de um outro ponto de vista, né, de uma nova linguagem. Então, eu acredito que isso é uma questão bastante importante na escola. Então, a gente pode usar todos os equipamentos possíveis, mas como é que a gente usa esse equipamento? Para que ele serve? A serviço de quem que ele está? Então, acho que isso faz muita diferença na escola. A gente constrói os roteiros de pesquisa na escola, na perspectiva da aprendizagem dos estudantes, e é muito legal como que os professores vão buscando recursos na tecnologia e colocando como desafios na aprendizagem. Isso eu acho que faz muita diferença. Coisas que a gente não conseguia ver, a gente começa a ver a partir do uso da tecnologia. Agora, eu acho que é fundamental que essa tecnologia funcione. Não adianta a gente ter um computador e uma internet muito fraca, ou computador que não tem conserto, né? Por exemplo, na coisa pública, isso fica muito na dependência de uma estrutura que muitas vezes a escola pública não tem. Então, eu acredito que isso faz muita diferença. A gente tem um projeto, junto com a Fundação Telefônica, que nos ajuda a ter uma tecnologia que funciona, né? Uma internet que funciona, uma disponibilidade de computadores para os estudantes que é possível trabalhar. Enfim, eu acho que isso tem que andar junto, né? Não adianta você falar da tecnologia, que é fundamental, e não ter esse recurso dentro da escola, essas coisas funcionando.
Manolita? Então, eu acho que esse é um debate em si, né? Acho que o caso da França é um caso muito emblemático, mas se a gente for tratar, porque aí tem toda uma questão cultural, então eu já não vou me referir particularmente ao exemplo em questão. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa pensar a tecnologia digital como uma linguagem, como uma ferramenta. São duas coisas distintas, né? Eu acho que estamos numa sociedade digital e você separar os estudantes da possibilidade de aprender a usar eticamente essa linguagem é uma coisa complicada, até porque isso faz parte integrante da vida dele, desde o espaço privado até os espaços públicos, inclusive o espaço profissional. Então, a escola não pode negar simplesmente o uso de uma tecnologia tão importante quanto essa. Por outro lado, os estudantes, quando ingressam, até mesmo na educação superior, eles não fazem uso instrumental, por exemplo, de um celular. Eles usam muito para as redes sociais, mas não para um uso instrumental. Então, concordo com a professora Helena, a escola precisa, de alguma forma, apoiar o estudante na utilização dessa ferramenta, que é fundamental. E aí eu volto, as metodologias ativas, sem o uso da tecnologia, ela é inviabilizada. E aí gostaria de até enfatizar essa questão. Nos estudos que a gente tem feito, essa terminologia de aprendizagem ou ensino ou método ativo, ela está aqui nos autores filósofos alemães que reformaram a Universidade Alemã, ou seja, 1870. Ela é retomada na América Latina com o movimento de Córdoba. Se você lê o Tratado de Córdoba, você vai ver que uma das reivindicações do estudante é a modificação da forma de ensinar e aprender na Universidade de Córdoba. Então é uma coisa que não é o professor Paulo Freire, é muito anterior a ele. Por que as coisas não se tornaram massificadas? Porque não era possível você massificar as metodologias ativas sem tecnologia. Essa é a questão. A gente tinha uma revolução industrial emergente, você precisava educar, ou pelo menos ensinar o maior número de pessoas, e as metodologias ativas ficaram confinadas a, de fato, projetos alternativos. Com as tecnologias, a gente viabiliza isso. Eu não consigo imaginar uma sala de aula sem o recurso de um professor curador, porque os estudantes não conseguem diferenciar a qualidade do dado e da informação, ou a confiabilidade do dado ou da informação. Então, há necessidade de uma curadoria por parte do professor para que ele vá justamente instrumentalizando o estudante para que ele possa coletar dados confiáveis e trabalhar com eles. Então, acho que o papel do professor nas tecnologias digitais, ele é muito nobre, ele é muito importante, mas a gente precisa capacitar os professores com a fluência digital, que hoje ainda é bastante tímida. E com isso vamos encerrando essa edição especial de mais um Universidade 93,7. Nosso microfone está aberto para as considerações finais das nossas convidadas. Manolita Correia Lima, pode começar. Gente, me senti honrada em participar dessa conversa, seja com vocês, seja com as minhas colegas, e continuo afirmando, para mim a agenda da educação é uma agenda absolutamente urgente e necessária para que a gente possa avançar em um ponto que o Brasil tem uma dívida social extremamente importante. Anelisa Siqueira. Eu acho que foi um prazer estar aqui também. Acho que a gente sempre fica refletindo. A partir dessas perguntas todas, a gente pensa mais na nossa prática e no nosso dia a dia. Então, acho que foi fundamental e foi uma alegria estar aqui. Fátima Morissal. Eu também, me sinto honrada, de estar aqui com vocês. Eu diria que essa foi mais uma oportunidade de aprendizagem que eu pude vivenciar. E agradeço a vocês, E, como disse Manuelita, a educação, ela tem que ser agenda prioritária de discussão. Agradecemos novamente suas convidadas Manolita Correia Lima, Anelisa Siqueira e Fátima Morissal. A produção deste programa foi de Rafael Bataglia, locução de Breno Deolindo e André Siqueira. Edição de Daniel Miyazato, reportagens de João Vitor Escovar, Luiz Franco e Rafael Castino. A música que vocês ouviram nesse programa vem do filme Escola de Rock. Agradecemos a audiência de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e até mais. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.